Legal, legal, já estamos ao vivo, nosso ponto eletrônico aqui, Yuri Azus acabou de anunciar para a gente já está ao vivo, conforme o pessoal já vai entrando aqui, eu queria antes já pedir para o pessoal que já está na nossa live, vai dando boa noite, vai curtindo a nossa página, compartilha aí com sua galera, com seus amigos, compartilha aí na sua página. Hoje é um tema muito legal, um tema que trata exatamente de finanças, um problema que está assolando o Brasil nesse momento de pandemia, e qualquer dica hoje é muito importante, tá bom? O pessoal já vai entrando aqui, já vou iniciando aqui o nosso boa noite. Hoje é dia 9 de junho, terça-feira de 2020, uma semana mais curta para uns, para outros não, né? Porque as cidades aí que aderiram ao feriado antecipado não terão feriado essa semana. Acho que Bertioga não entra nessa lista, então muita gente vai ter um feriadinho aí para ficar mais uma vez em casa, né? Brincadeiras à parte, nós chegamos aqui à nossa 15ª Fab Live. Olha só, né? Muito conteúdo, conteúdos aí que traz assuntos funcionais para te ajudar aí no dia a dia. Principalmente aí nesse período de pandemia, a gente já falou sobre tanta coisa legal aqui e hoje não será diferente. Mas antes, acompanhando as redes sociais, a internet todos os dias, a gente percebe aí que o Brasil está uma grande esculhambação, né, gente, com relação a esse coronavírus. Infelizmente, a gente não sabe quem seguir, de quem seguir. A OMS fala uma coisa, o governo outra, a imprensa também, sempre com algumas informações encontradas, uma imprensa fala uma, outra. O que a gente vai seguir, né? Fica muito difícil hoje em dia, você pode até não concordar comigo, isso é totalmente salutar, mas a gente não sabe, por isso que a gente fica nessa indisciplina e desse jeito. Eu acho que isso daí vai demorar muito mais tempo para passar se a gente não conseguir alguém que nos engaje com realmente uma forma realmente que funcione, né? A gente vê hoje já as ruas já cheias novamente, muita gente aí desprotegida, e isso acho que só traz prejuízos para nós como um todo. Mas vamos lá, antes de anunciar o nosso convidado de hoje, gostaria de colocar uma frase que eu acho muito legal também a gente seguir daqui da frente, que eu fiz até questão de compartilhar nas minhas redes, que é o seguinte, ó: a ignorância é achar que o seu ponto de vista é um ponto final. É verdade, gente. Os nossos pensamentos eles têm que ser mutáveis, eles têm que mudar conforme as coisas vão andando. A gente vai aprendendo todos os dias e todos os dias a gente aprende um bocadinho mais, não é mesmo? Aqui a gente fazendo essas lives, chegamos aqui na 15ª live, a gente vai conhecendo pessoas aí de alto gabarito, currículos invejáveis, e a gente vai percebendo que cada dia que passa, com todos os assuntos que a gente vai falando, a gente percebe que a gente sabe cada hora menos, né? Então, por isso que é muito importante a gente estar aí assistindo as lives, aprendendo todos os dias um pouquinho. Tá, acho que a gente já pode entrar aqui na nossa live de hoje. O pessoal já está entrando, tem bastante gente aqui, o Marcos Tenório, o Irã Pereira, o Rogério Mendes entrou, o Monte, a NTC, eu não sei decifrar como está escrito aqui, ele é aluno do primeiro ano de Direito da FAV, obrigado aí pela participação, a Eliette, a Thalita Silva, Giliana Gonçalves também participando, a Manuela Guiar, muito obrigado aí pela parceria de sempre e pela audiência na nossa FAB Live. A gente vai falar hoje, falando em conhecimento, hoje é dia de a gente falar aí sobre o mercado financeiro, né? O que é esse alto, se sobe e desce do dólar, o que isso afeta na gente, né? Investir em bolsa é um bom negócio? Existe fórmula mágica para você ganhar dinheiro de um dia para o outro? Como melhorar a sua vida financeira? Tudo isso a gente vai saber agora com o meu amigo Santista, jogou muita bola comigo, infelizmente um Santista sofredor aí, mas é um parceirão da gente. Ele é administrador, pós-graduado em Finanças e Bank, especialista em investimento, certificado pela CEA, também com mais de 12 anos de experiências no setor financeiro. Eu vou falar agora com o Renan Matos. Boa noite, Renan, tudo bem? Seja bem-vindo aí à nossa live. Boa noite, Guilherme, boa noite a todos que estão aqui assistindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para poder compartilhar um pouco de conhecimento e trocar boas práticas também. E lembra que eu fazia gol pra caramba, né? Você até jogava mais ou menos, Mais ou digamos menos. assim. Eu que fui sempre um perna de pau. Mas legal, não, bate uma bola, bate uma bola. Legal, pessoal, acho que a gente já pode começar a nossa live aqui de hoje, já falei bastante, começando a nossa live desta terça-feira, e eu acho que para a gente começar a falar de vida financeira, de como funciona tudo isso, o que eu consigo fazer, o que o nosso telespectador, o pessoal que está acompanhando com a gente, consegue aí para melhorar a vida financeira dele, Renan? Guilherme, então,
Acho que é o seguinte, a vida financeira, na realidade, a gente tem um conceito de que finanças é algo muito complicado, porque o mercado fala que é, né? A gente tem um monte de sigla, um monte de termo que a gente não entende, enfim. E isso vai ficando de lado, porque antes de falar de finanças, até propriamente dito, falando um pouco de comportamento, né? O nosso corpo, a nossa cabeça, ela sempre busca alguns prazeres de curto prazo, né? Então é normal que aqueles assuntos mais chatos, aquelas coisas mais complicadas, a gente vai deixando de lado justamente porque não dá prazer de estudar, não dá prazer de entender o que é. Então, quando a gente fala de finanças, e eu sempre digo muito isso com quem eu converso, eu acho que o principal é entender, e foi falado isso na última live, complementando também um assunto, fazer um raio-x de como que está as finanças, o orçamento familiar, o orçamento pessoal. A gente também entende que muitas vezes o fato de cortar custos, né? Eu vou cortar todos os meus gastos, vou cortar o que eu tenho de supérfluo para poder ter uma sobra aqui no mês e viver aqui, conseguir manter por mais tempo a minha qualidade de vida. E não é bem isso, né, Gui? Assim, eu acho que eu penso que, na realidade, você tem que fazer boas escolhas, escolhas inteligentes, né? Então, eu tive um caso, por exemplo, de um aluno que conversou comigo que queria ter um estúdio musical, né, por exemplo. Só que estúdio musical custaria aí pelo menos uns 6 anos para que ele pudesse cumprir esse objetivo, né, esse desejo de ter uma sobra de dinheiro suficiente para ter um estúdio. Então, durante a consultoria, na conversa, a gente direcionou que, por que não, talvez, abrir mão de alguma coisa pontual e participar ali de um estúdio pago todo mês, para que esse sonho, que demoraria 6 anos para ser cumprido, pudesse, aos poucos, com objetivos intermediários, serem cumpridos. Então, às vezes, a gente acha que simplesmente o fato de cortar custos vai estar melhorando a finança dentro de casa, e não é isso. Como é que a gente vai, por exemplo, falando aqui para aquela pessoa que trabalha 10 horas por dia, pega ônibus, chega cansado, principalmente a mulher que às vezes vai também ao salão, que tem aquele único momento, e não é questão de cortar o cabelo ou de jogar uma bola, né? A questão é do extravaso, é que é o momento que a gente tem de poder, naquele instante, se sentir um pouco melhor, um pouco feliz durante a semana, depois de tanto estresse, depois de tanto problema. Então, não é simplesmente cortar esse gasto que lá na frente vai trazer uma infelicidade, vai trazer um problema de ansiedade, porque a pessoa abre mão daquilo que a faz feliz. Então, na verdade, é fazer escolhas inteligentes. Antes de tampar o buraco do balde, né, é descobrir por que ele foi criado, né, da onde veio esse buraco. Quais foram as escolhas que eu fiz errado que geraram os custos desnecessários. A gente fala muito também sobre cartão de crédito, né? Por exemplo, esses são alguns tipos de escolhas que a gente faz de uma forma um pouco errada. O cartão de crédito é maravilhoso, desde que a gente saiba usar. Porque quando a gente faz as compras no cartão, a gente esquece que lá na frente muitas coisas podem acontecer. Então a gente compra se baseando que nada vai mudar, que o meu salário não vai diminuir, que eu vou continuar empregado, que não vai existir uma crise. Então, a gente compra parcelado, às vezes, em 12 vezes, 24, 30 vezes, né? Seja no cartão, seja no crediário, de outra forma, porque a gente imagina que a gente vai manter essa estrutura financeira que a gente tem hoje. Mas não é assim, né? A vida como ela é, não é assim. E aí, o que acaba acontecendo? A gente parcela as nossas compras, lá na frente acontece algum imprevisto, que nem a gente, infelizmente, viu agora, e aí entra naquele ciclo, naquela bola de neve que tantos falam, né? Falta dinheiro, faltando dinheiro, eu pego isso emprestado de um banco, de um amigo, de um familiar, é me cobrado juros, então, por um lado, eu tenho que manter a manutenção, então sai mais dinheiro do meu bolso, por outro, eu tenho que pagar uns juros, então eu perco das duas pontas, né? Por conta, e aí, olha só, não é um gasto, foi uma escolha que foi feita de forma incorreta que gerou uma consequência. Então, assim, eu penso que, basicamente, as finanças não tem a ver simplesmente com cortar gastos ou trabalhar mais, mas sim com escolhas inteligentes que vão nos permitir ter uma qualidade de vida agora e no futuro também. Legal. Renan, a gente sabe que o brasileiro, isso a gente falou inclusive numa outra live que a gente conversou sobre finanças, que o brasileiro, ele não tem o costume de ser poupador. Se a gente ganha 1.000, a gente gasta 1.000, se a gente ganha 10.000, a gente gasta 10.000, se a gente ganha 30, a gente gasta 30. Essa é um pouco da realidade, pelo menos na minha visão, que a gente percebe hoje dos brasileiros. A gente Sim. também dá de frente com algumas situações. Nós temos altas cargas tributárias, cheque, como você falou do cartão de crédito, os juros do cartão de crédito gira em torno de 300% ao ano, se eu não me engano, né? Coisa de 300% ao ano, que são valores estratosféricos, coisas talvez, quiçá, talvez seja uma das taxas mais altas do mundo.
Você acha que com tudo isso, carga tributária, juros altos, tudo isso, você acha que até ganhando pouco, a gente consegue guardar um pouquinho, investir, fazer aquele dinheiro render um pouquinho mais? Eu acho que sim, totalmente possível. Inclusive, eu fiz um post desse no Instagram um tempo atrás. E aí, só para chegar nesse ponto do porquê, né, que a gente chega a ter esse sentimento de não conseguir guardar. Nunca chega, né? Parece que a gente tenta, tenta, tenta e nunca chega no objetivo. Trabalha pra caramba, enfim. Se você pegar assim, e eu sei que tem pessoas aqui que passaram pela hiperinflação, por exemplo, agora, já no começo dos anos 90, né? Então, se você pega, por exemplo, que na época você ia no mercado de manhã, você comprava, sei lá, papel higiênico a R$ 500, um exemplo, tá? Na época não era real, mas e hoje, aí você passava 2, 3 dias, você comprava o mesmo papel higiênico por R$ 1.500, existia uma cultura de que você não podia guardar, porque você guardar é sinônimo de você ter dinheiro zero, você não ter dinheiro no bolso. Então, era uma cultura natural de você estocar, você comprar mais quantidade de coisas possíveis para se manter mais tempo com aquilo dentro de casa ou com aquele bem. Então, você imagina que isso vai passando de geração para geração, inclusive, por isso que o brasileiro é tão amante de imóveis, né? Você pega a geração que trabalha com isso, trabalha com bens mais seguros, né? Então, de ter mais objetos. Isso é natural, isso vai passando. Então, a gente chegou no momento agora que a gente está num X. Porque, ao mesmo tempo que a gente veio de um passado parecido com esse, né, próximo a esse que eu acabei de falar, a gente está indo para um futuro onde as pessoas, principalmente os jovens, buscam mais o compartilhamento. Você não vê mais jovem, tantas pessoas indo no banco para financiar uma casa ou financiar um carro. Você não vê a quantidade de jovens hoje querendo comprar, a não ser a parte tecnológica, mas querendo comprar tão bens quanto antes, até porque foi permitido aos jovens hoje ter isso já na mão dentro de casa, já ter uma casa própria, já ter uma comida na mesa, coisa que no passado já era mais difícil. Então, essas possibilidades é que fazem com que hoje as pessoas buscam mais o compartilhamento. Vou compartilhar Uber, vou compartilhar a casa com Airbnb, vou compartilhar comida com iFood, enfim. Então, é uma mudança de cultura que a gente está vivendo. E aí, falando da questão da poupança, né? Por que eu dei esse prelúdio? Porque a gente tem um problema estrutural que é, eu recebi o dinheiro na mão e para que ele não se esvá, eu saco tudo e vou comprando de acordo com o que eu vivo no mês. Só que aí, Gui, olha só, imagina que eu recebo o salário no quinto dia útil. Chega lá no dia 28, finalzinho do mês, eu estou com a minha conta zerada. Então, eu não tenho nada na conta porque eu saquei tudo. O que eu faço? Eu passo lá num posto de gasolina, encho o meu tanque no cartão de crédito. Qual que é o problema disso? O problema é que eu não precisava. Eu poderia ter passado talvez R$ 20 só para fechar o mês no azul, e esse valor final eu poderia esperar até o quinto dia útil para completar. Algumas atitudes, sabe, pequenas, que fazem toda a diferença no dia a dia. Um outro exemplo, eu vou recarregar meu celular. Eu tenho aplicativos que nem o Melius, por exemplo, que é um aplicativo que te dá cashback, que te dá dinheiro de volta. Parte da recarga você recebe. Né? Ou vários outros aplicativos. Vai no McDonald's, você consegue lá ter o aplicativo do McDonald's que você tem 2, 3 tipos de combos diferentes pela metade do preço. Então, você paga muito mais barato. Então, são pequenas atitudes que, no dia a dia, parece que não faz diferença e faz toda a diferença. Você falou do cartão de crédito, né? A gente tem uma infinidade de opção de bancos digitais e cartão de crédito, que, além de serem gratuitos, ainda te dão bônus e dão também a opção do cashback ou parcerias. Aí, só para você ter uma ideia, eu comprei em fevereiro, uma caixa em fevereiro do ano passado, tá? Agora, esse ano, eu comprei uma outra coisa também, que é um canguru para o meu filhote aqui. Mas, enfim, eu comprei sem gastar nada, absolutamente nada. Um custo que talvez me daria 150, R$ 200, eu usei simplesmente com bonificação do cartão. Então, essas escolhas que a gente fala, que não interessa se uma pessoa recebe R$ 1.200 ou se uma pessoa recebe R$ 1 milhão. Porque, olha só, vamos supor que eu receba 100 mil de salário, 100 mil. Mas aí eu tenho um Porsche, eu tenho 5 casas para sustentar, eu tenho uma família de 10 filhos, enfim, no final, esses 100 mil, eu estou com um dinheiro emprestado no banco e eu devo 500 mil para o banco. Aí eu pego uma outra pessoa que recebe R$ 1.500 e consigo guardar R$ 100 esse mês. No final do dia, neste mês especificamente, quem que é mais rico? É quem guardou R$ 100. Ele tem mais patrimônio do que aquele outro. Quando eu olho dívida, né? Obviamente, a dívida é maior que a quantidade de patrimônio. Então, ou seja, aqui é questão de escolha, né? Eu imagino que sim, é totalmente possível. Agora, tem que se montar uma estratégia, aquela famosa frase do planejamento financeiro. Para não ser só uma frase, planejamento financeiro, ele tem que existir, tem que ser montado, né? Poxa, a gente comentou agora sobre a questão tributária. Eu sei que todo mês de janeiro eu tenho IPTU,
eu tenho IPVA. É um absurdo. A gente paga imposto, só para você ter uma ideia, e aí eu vou voltar aqui no raciocínio, mas rapidamente, este ano, eu fiz a conta em 2019, eu demorei 4 meses de trabalho só para pagar impostos. Né? 4 meses, Gui, é muita. Nossa carga tributária é absurda. E sabe o que é o pior? O pior é que a gente não recebe o serviço de volta. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito bobo, mas para simplificar, a segurança pública, que é um pouco escassa, né? Tenho vários familiares aqui que trabalham na parte de segurança, mas que é escassa. A gente sabe que falta mão de obra. Então, o que a gente faz? Paga cerca elétrica, paga segurança em eventos, paga vigilância. Aí você vai para a parte de saúde, que o SUS é um sistema que, ok, atende, mas que sabe que também é escasso. Então, paga plano privado. Então, aqueles 4 meses viraram 8, porque eu pago pelo serviço que já poderia ter e pago ele de novo, porque eu não tive ele no começo. Né? E aí, voltando àquele raciocínio anterior do imposto. Então, se eu já sei que em janeiro eu vou pagar IPVA, vou pagar IPTU, por que não me programar para todo mês eu guardar R$30, R$40, para que em janeiro eu possa pagar esses impostos à vista? Né? Eu falo muito A assim. gente. Uhum. Não, desculpa. Não, de forma alguma. Não, o que a gente chega à conclusão, na verdade, é que faltou, né? Talvez faltou na nossa base um pouco da questão da educação financeira, né? Já não é de hoje que você vê muita gente lutando para a inclusão dessa disciplina, principalmente no Fundamental 2, que acho que a molecadinha já está um pouco mais esperta, no Fundamental 2, já implementar essa cultura, porque a gente não teve, né? Você falou, até comentando aqui, falando sobre o comentário do professor André Ferrausch, que ele falou sobre a cultura natural do estoque, que é exatamente Putz, é isso, isso. né? De você investir em ativos, você acaba investindo em alguns ativos como uma coisa voltada para a segurança. Por quê? Porque é um conceito histórico, porque o Brasil levou para que a gente tivesse esse tipo de cultura, né? Então, a gente não se adaptou às novas culturas, e isso a gente conseguiria talvez resolver implementando um pouco desse conceito, um pouco do conhecimento, da cultura financeira desde cedo, desde a base, para você já crescer já formado no que fazer. Porque depois você pega a gente já mais velho, com uma quantidade de vícios, fica muito difícil a gente conseguir mudar, né? A gente tem medo do novo, geralmente a pessoa mais velha acaba tendo um pouco de medo do novo. E isso que a gente vai até tratar hoje, que eu vou até linkar aqui com os investimentos básicos, né? A gente pode falar de poupança, o Tesouro Direto, que parece que agora é a bola da vez, a questão de consórcios, capitalização. Fala aí um pouquinho para a gente o que são esses investimentos básicos, como que a gente pode sair um pouco da nossa zona de conforto e achar, atrair, dar um zoom em outras maneiras aí de ter um rendimento aí com o nosso dinheiro que não seja em ativos assim, como imóveis, por exemplo. Tá. Ô, Gui, eu achei, e é fantástico, tá? Assim, para a gente que é do mercado, ver essa evolução. Meu, você pega coisa de 10 anos atrás para hoje, graças a Deus que a internet está aí, porque tem tanta gente agora, finalmente, conhecendo o assunto, finalmente implementando educação financeira básica nas escolas, finalmente a gente tendo mais gente conhecendo. Porque no final do dia, Gui, no mundo capitalista que nós vivemos, né, em 98% do mundo capitalista, e no Brasil, inclusive, o dinheiro move as coisas, né? Assim, então, assim, não é questão de ambição, não é questão de querer ficar, não é esse o ponto. O ponto é que o dinheiro move. Então, como é importante isso, né? E agora é muito, assim, fico muito feliz, sabe, de ver isso, de ver crianças. Poxa, outro dia eu vi no YouTube, tem um kid investidor, um menino de 11 anos, ensinando sobre renda fixa, renda variável. Assim, coisa que você nunca via antes, é muito legal, tá? Muito legal mesmo. Existe uma frase no mercado que fala o seguinte, e até para falar sobre esses investimentos, em que a gente tem mais medo, óbvio, medo de perder dinheiro, né, porque não sabe, mas tem mais medo de conhecer. É o medo de dar errado, de não saber fazer. Então, porque investir é fácil. Né? Existe vários, a Clear postou esses dias aí com Pit Money, né, no YouTube, que é mais rápido investir do que fazer uma pipoca. E realmente é verdade. Você entra no aplicativo ali, em 1 minuto você aplica. Agora, ganhar dinheiro com investimento é bem diferente. Aí é o outro 500. Mas, ou seja, né, você falou um pouco da poupança, falou aí também de investimentos básicos, no Tesouro, por exemplo. Né? Eu sempre digo o seguinte, passada essa fase primordial de sair do vermelho e fazer boas escolhas, ou seja, liquidando as dívidas, realmente já conseguindo poupar, não interessa se comece com R$10, mas que comece com valor. O importante é fazer isso aqui
entender que você começou. É que nem uma dieta, é que nem você criar atividade física. Você deu o primeiro passo, fica mais fácil. Você começa a criar costumes. Então, enfim, você saindo dessa primeira etapa de dívidas ou conseguindo guardar mais dinheiro, você começa a virar, então, um poupador. Você poupa dinheiro, né? Inclusive, esse é o primeiro módulo aqui da consultoria. Então, é poupar, não necessariamente investir. Por que poupar? Porque, dando link àquilo que a gente falou bem no comecinho, precisa ser algo que linka com a reserva de emergência. Então, imagina o seguinte, eu tenho hoje meu custo de vida é de R$2.000 por mês. E aí, lá na frente, eu quero manter essa qualidade de vida. Eu não quero cancelar minha internet, eu não quero cancelar minha TV, enfim. Eu quero ter algumas comodidades que eu tenho hoje. Bom, se eu quero manter isso, eu tenho que ter uma reserva, porque se lá na frente algo der errado, de onde que eu vou tirar esse dinheiro? Então, daí a importância de primeiro começar a poupar. Aí, falando de investimentos, né? E sem querer usar termos, tá? Aqui eu vou falar algumas coisas, mas vou tentar explicar para ficar bem tranquilo. Mas, por exemplo, a poupança, né? Você pega a poupança que ela paga hoje, né? A poupança nova, ela paga 70% da taxa Selic, né? Então, o que é a taxa Selic? É a taxa do Brasil. Imagina que é a taxa de juros que a gente tem. Então, se a Selic hoje é 3%, a poupança ela paga 2,1% ao ano. Ou seja, dá menos, Gui, que 0,2 ao mês. E aí, sabe o que é o negócio? O negócio é que tem um negocinho chamado inflação. E a inflação, por exemplo, no ano passado foi mais de 3%. Se a inflação esse ano for maior ou igual a isso, eu estou falando que uma roupa, por exemplo, essa camisa que eu estou vestindo, que hoje custa R$20, daqui a um ano ele vai ter um acréscimo, ele não vai ser mais R$20. Vamos chutar que seja R$25. Só que a minha poupança, que também tinha R$20 no começo, daqui a um ano é 23. Ou seja, eu tenho que colocar R$2 no meu bolso a mais. Então, dá a falsa sensação de que você está ganhando dinheiro, porque rendeu realmente, saiu de 20 para 23. Só que o meu custo, todo mundo que faz mercado aqui sabe, antigamente você enchia o carrinho com muito menos dinheiro, ou como é difícil você encher um carrinho no mercado, por causa da inflação. Né? Então, você sabe que por mais que o dinheiro esteja crescendo, ele não está acompanhando a sua qualidade de vida, o custo que você precisa para manter isso. Né? E aí que é o problema desses investimentos. Então, esses investimentos como poupança, tesouro direto, são investimentos basicamente para sua reserva, que é algo que você não vai perder, vai estar sempre ali. Se você precisar, você saca no dia. No tesouro, no caso, cai no dia seguinte, mas está ali, é o investimento mais seguro, porque ele tem lastro com o governo. Né? Então, você tem possibilidades fáceis de poder fazer. E aí, a maior dificuldade que eu vejo, que na verdade, realmente, de verdade, é dar o primeiro passo. É a pessoa querer. Ela querendo, ela sai, ela consegue abrir uma conta numa corretora, ela consegue comparar bancos, e aí entender que qual é a melhor opção para mim hoje, com o meu perfil. Renan, eu não gosto de bolsa de valores, eu detesto perder dinheiro, eu quero só manter o meu dinheiro. Ok, mas se você colocar só na poupança, você nem manter vai conseguir. Então, como que eu consigo diversificar mesmo com a segurança de um investimento tranquilo, entre aspas, né? Que não tenha tanta volatilidade? Então, Gui, é isso. Acho que falta um primeiro passo, sabe? Querer fazer. Aí, querendo fazer, o resto vem. É aplicar em conhecimento, é saber como fazer uma primeira conta numa corretora ou num banco que possa te oferecer essa plataforma e começar a investir. E, de verdade, novamente, investir é fácil. A questão é saber como. Certo, a gente vai saber um pouquinho agora. É isso. Só hoje, até comentei com você em off, porque antigamente a gente não via isso e hoje a gente já vê bastante empresas, corretoras, né, da Bolsa, elas participando mais ativamente daí da publicidade das mídias em massa, principalmente. Você vê muito a XP, a Easy Invest, que são empresas que trabalham diretamente nisso. Muitas vezes é legal o pessoal dar uma entrada nisso, conhecer um pouco também, entrar nesses sites, verificar, são empresas que são seguras também, tem diversos tipos de investimentos, o pessoal pode ir entrando lá e conhecer um pouquinho também. Lógico, você não vai aprender tudo numa live sobre investimentos, mas isso aqui pode abrir grandes caminhos aí para você nessa área. Tem até pergunta aqui já, tem uma do Gustavo. Gustavo, a sua pergunta é um pouquinho mais para baixo aqui do nosso roteiro, mas eu vou fazer, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou fazer. Tem uma outra do professor Fabrício Damigliano, que ele é psicólogo, e olha só. Renan, ultimamente eu recebo várias perguntas sobre o exagero de compras online agora no confinamento.
como sabemos, pode ser um indicador de ansiedade, acho que você até comentou isso no começo, e Sim. junto aí com outros sintomas, quadros mais sérios. Entre as minhas orientações estão: saia da mailing list, tipo dos favoritos, e evite tentações. Tem alguma outra sugestão? E ele disse aí que adorou o tema. Parabéns. Obrigado, professor. Renan? Professor, muito obrigado pela pergunta. Olha, se eu falar alguma coisa aqui psicologicamente falando fora, você me dá um toque, tá? Mas dentro das finanças também tem um ramo que chama finanças comportamentais. E é muito legal ter falado aqui sobre o tema de ansiedade, Gui, porque assim, o que acaba acontecendo? Imagina uma pessoa que isso acontece, né? Assim, a gente está passando por um momento assim, né? Em que os objetivos pessoais de trabalho profissional, por exemplo, objetivos pessoais de conquistas pessoais, objetivos religiosos, inclusive, né, de alcançar aquele bem-estar da religião, enfim. Esses objetivos que antigamente eram mais naturais, eles estão mais tardios. Então, você vê pessoas começando a trabalhar mais tarde ou fazendo vários tipos de trabalho que ainda não remuneram, mas que a pessoa gosta de fazer no YouTubers, enfim, coisas do tipo. Então, imagina, uma pessoa que não tem um objetivo, ela busca prazeres em algum outro lugar, ou vícios, ou compras, ou comida, enfim. De algum lugar tem que vir, porque o ser humano ele foi feito para sentir felicidade, né? Ninguém foi feito para ser triste, para ser infeliz, né? Então, automaticamente, quando você não tem realizações em vida, você migra isso para compras. Por isso que eu, inclusive, na consultoria eu falo muito sobre isso. Não cancelar, por exemplo, um futebolzinho de semana, porque aquela é uma realização, é o seu momento de fazer você estar bem. Se você eu tiro isso, aí vem a questão da ansiedade, você vai compensar isso aonde? Na compra. Então, não necessariamente que você quer comprar, você compra por impulso. Então, o professor falou super bem. Aqui, a maior parte, e aí eu falo que 80%, isso é comprovado, tá? 80% dos gastos de uma pessoa ao longo da vida são impulsivos. São aqueles gastos que você não precisava, só que você viu, entendeu que precisava, e aí você passa a comprar. Tanto os planos de internet, planos de Netflix, tudo isso. São coisas, por exemplo, quem que falou que um dia eu precisaria de uma Netflix? Eu não precisar, eu não preciso. É um gasto impossível, mas que quero fazer bem para mim mesmo assistindo aqueles filmes, séries, então eu acabo gastando, né? Então é isso, assim, uma outra sugestão talvez que eu daria, existem algumas perguntas, né, que eu falo sempre que é bacana para te dar aquele corte, né, no momento que você vai comprar. Então, por exemplo, eu posso pagar por isso? E o posso pagar não é posso parcelar, é posso pagar, ou seja, se daqui 2 meses acontece alguma coisa, eu vou conseguir arcar com essa dívida? Se eu não for conseguir, eu não compro, a não ser que seja uma necessidade super básica dentro de casa. E aí existem outras formas de também fazer essa estratégia. É uma outra pergunta, por exemplo, eu posso prorrogar? Eu consigo, talvez, me dar mais um mês aqui para comprar lá na frente? Talvez lá no fim do ano, talvez em outro momento de vida, não agora? Se eu puder prorrogar, não é urgente. Eu também consigo comprar depois. Né? Uma outra pergunta que eu posso fazer? Eu consigo ter descontos, né? Então, eu já fiz orçamentos, eu consigo barganhar descontos, porque se acontece de eu gastar, como que eu faço para diminuir essa saída? Ou ter pelo menos o máximo de retorno possível como dinheiro. Então, enfim, tem outras, tá? Mas essas são algumas perguntas que ajudam também na hora de comprar, você dar aquele stop. Inclusive, eu até dou algumas dicas para os alunos de fazer um post-it, coisa super boba, Gui, mas um post-it no cartão. Você gruda no cartão ou na carteira, tenha certeza, você vai olhar aquilo e falar, putz, não é isso, não preciso disso nesse momento. Né? Inclusive, tem uma outra historinha, que é eu não vou me lembrar o nome, desculpa, mas é uma história de uma senhora inglesa que vive nos Estados Unidos, e ela fez a experiência de viver 1 ano sem comprar nada, a não ser despesas básicas. Água, luz, alimentação de casa, assim por diante. De resto, roupa, nada, ela não comprou nada. Ela falou que, além de ser foi o ano mais instrutivo da vida dela, foi o ano que ela mais se relacionou com as pessoas. Porque ela teria que fazer, por exemplo, uma pintura em casa. Ela ia no vizinho, poxa, você tem uma tinta? Aí ia no outro vizinho, você tem um pincel? Aí ia no terceiro, você pode pintar junto comigo? Ela falou, cara, foi um momento especial da minha vida, que eu nunca vivi antes. Passou na Discovery, eu vou ver se eu acho isso aqui para mandar. Mas, assim, é muito legal de ver como que a gente virou uma sociedade consumista, né? E existe um termo hoje muito atual, que é o minimalismo, né? Que é, ou seja, você viver bem, mas viver com pouco, sem a necessidade de extravasar. O estoque que você falou há pouco, né? Você se abrir o armário, você tem arroz para 2 meses para frente, mas para que tudo isso? Não precisa. Né? Como você vive com menos para poder realmente viver melhor, né? Legal, legal. Obrigado aí respondendo
aqui o questionamento do Fabrício Demigliano. Obrigado, professor, aí mais uma vez. O do Renan, eu vou adiantar aqui, o do Gustavo Souza, na verdade, ele está falando sobre as pirâmides financeiras. Esse que é um tema bem polêmico, a gente vê Legal. muita empresa aí que tá enganando muita gente com isso. O Renan daqui a pouquinho vai estar tirando essas dúvidas sobre as pirâmides financeiras para vocês. Mandar uma boa noite aqui, ó. Tem uma boa noite para você aqui, ó, de pessoa que te conhece muito aqui, o Marcelo Raul Neto. Tá mandando um Ô, abração aí para você, Marcelo, um falando aí, ó, show. fortíssimo abraço. Parceirão da gente. Mandar um abraço para a É Demi demais. Rangel também. A Raquel Amâncio, Luiz Oliveira, o Ricardo Quierme entrou aqui. Muito obrigado, Ricardo. O Isaac de Jesus, professora Fabiola, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Só voltando à questão do investimento, só uma pergunta minha. Hoje, com taxa Selic baixa, inflação baixa, que a gente sabe que a poupança acaba não rendendo da forma como a gente gostaria, qual seria a melhor aplicação hoje para a gente fazer em nível de investimento? Legal, Gui, baita pergunta, tá? Quando a gente falou sobre a reserva, montou-se então a reserva, e não tem problema aplicar em poupança, tá? O que eu quis dizer é que a poupança é basicamente para sua reserva de emergência, é o que você sabe que não vai render, mas está seguro, está lá para você usar. Então, o ponto é esse. Passado isso, não tem como a gente ter alta rentabilidade fugindo de risco, não tem como. Então, isso de promessas, e depois a gente vai falar sobre pirâmide, né? Vou responder lá a pergunta, mas é impossível. Então, o que eu falo sempre? Existem várias técnicas, tá? Uma delas que eu gosto é a técnica dos 80. Então, ele fala o seguinte, você vai pegar 80 menos a sua idade. Então, vamos lá, pegar 80 menos 30, então dá 50. 50% eu poderia aplicar em renda variável. O que é renda variável? Ações, fundos imobiliários, investimentos que podem me dar um retorno melhor. Por exemplo, eu tenho aqui uma ação, que eu não vou dizer, mais por uma questão que eu não posso indicar, tá bom? Mas, vamos lá, tem uma ação, vou pegar um exemplo aqui do Itaú. Então, tem uma ação do Itaú que, se você pega o histórico deles, em um dia, Gui, ele dá uma rentabilidade que nem deu agora na segunda, foi ontem, se eu não me engano, ou sexta-feira. Ele deu uma rentabilidade de mais de 3,5% em um dia. Coisa que a poupança daria em 2 anos, arredondando, né? Entende? Então, assim, agora, da mesma forma que subiu, hoje caiu quase 3%. Então, é extremamente volátil, é um negócio que sobe e desce. Então, mas tem como fugir disso? Não tem. Por quê? Eu estou explicando o seguinte, se eu estou tendo mais risco, eu estou falando para a pessoa que ela tem que me pagar melhor. Imagina o lado inverso, imagina que você empreste dinheiro e eu preciso de dinheiro. Só que eu sou uma pessoa que estou devendo para todo mundo na praça. Você vai me prestar R$100, vai falar, Renan, você vai me devolver isso aqui? Só que é o seguinte, você está devendo para todo mundo, R$10 só não basta. Eu vou querer mais dinheiro porque o risco de eu não receber também é maior. Então, eu quero que você me pague mais caro. É justo. Da mesma forma, um investidor. Se eu estou correndo mais risco, eu tenho mais possibilidade de ganho. Agora, o mercado de ação, e falando especificamente de ação, né, que são os investimentos de renda variável, por exemplo, é um mercado fantástico, fantástico. Por quê? Na verdade, eu estou investindo em empresas de grandíssimo porte, né? Vamos lá, com coronavírus ou sem coronavírus? A luz de casa não está acesa? Está acesa. Então, por que eu não posso investir em distribuidoras de energia, por exemplo, que nem a Taesa? Né? Se eu, com coronavírus ou sem coronavírus, a gente não está bebendo água? Então, por que não investir na Sabesp, por exemplo? É claro que isso é um comecinho, tem muita coisa que a gente tem que analisar para investir antes, né? Porque tem risco. Mas eu estou dando alguns exemplos para explicar aqui. São empresas que estão há 50, 100, 300 anos já existentes e a gente não investe, né? 300 anos mais para o mercado americano, né? Mas que a gente não investe, entende? Então, assim, são empresas extremamente fortes, né? Por exemplo, vou dar o exemplo de um dia normal de uma pessoa, o meu, tá? Para não falar de ninguém, eu falo do meu. Então, acordei, primeira coisa, você olha para o lado, pega o celular. Celular, Samsung, Apple. Aí você entra, Facebook, WhatsApp, Instagram, é tudo no Facebook. Aí você vai pesquisar qualquer coisa, Google. Qualquer coisa, Google pai, Google mãe, né? Tem todas as respostas. Aí você vai tomar um café de manhã. Tem gente que toma Coca-Cola, eu acho que tem muito pouco menos gente tomando Coca-Cola, mas toma um Del Valle, por exemplo, que é da Coca-Cola. Então, Coca-Cola. Ou seja, olha quantas empresas que a gente no dia a dia mexe todo dia, o tempo inteiro, com milhares de pessoas fazendo isso, e a gente não tem um dinheirinho neles.
E ele só crescendo, só crescendo, só crescendo. E o nosso dinheiro está, por exemplo, no Tesouro. Por que não nessas empresas que têm um baita potencial de retorno, com crise ou sem crise? Eles estão funcionando. O Zoom, por exemplo, né? Pega o Zoom. Então, a gente está aqui, ó. Quantas pessoas estão no Instagram e no Face agora, né? Então, é isso. Eu acho o Zoom, só para completar, ele saiu de 10 milhões de acessos diários para 200 milhões de acessos diários, de um dia para o outro, né? Eles tiveram que reformular todo o sistema de servidores, tudo. Imagina o que cresceu, né? Nesses outros momentos. E aí, para quem é visionário nessa questão de investimentos, que já se ligou, pegou o insight ali logo de começo, falou, opa, vou investir ali, que ali o negócio vai pegar agora, pode ter ganhado muito dinheiro com isso, né? Mas ganhou tanto dinheiro que a Magazine Luiza, quem tinha 10 mil reais lá no comecinho, hoje tem 350 mil. Então, assim, agora é claro que tem risco, poderia ter 0. Agora é custo-retorno. Poxa, eu posso perder até 10 mil, mas eu posso ganhar até 350. O que eu quero? Para mim, meu perfil. O que é mais interessante, né, Gui? Então, o que são ações? Só para poder também, Gui, assim, explicar de forma muito simplória, tá? Então, imagina o seguinte, vamos pegar aqui em Bertioga, sei lá, o seu Zé. Seu Zé quer abrir uma padaria aqui no Sesc. E aí, eu olhei aquela padaria e falei, seu Zé, essa padaria é fantástica. E eu acho que você vai faturar aqui pelo menos uns 50 mil por mês. Eu falo, poxa, eu posso entrar de sócio com você? E aí o seu Zé, precisando de dinheiro, porque ele quer reformar a padaria, quer fazer um negócio fantástico, ele fala, pô, se eu pegar no banco, ou se eu pegar numa instituição financeira cooperativa, ou qualquer outra coisa do tipo, e vou pagar juros altíssimos. Eu posso pegar o dinheiro do Renan e parte do meu faturamento, de acordo com o que ele me dá, eu dou o equivalente. Então, se o Renan me der aqui 10 mil, eu preciso de 100, 10%, né, porque é 10 mil de 100, eu devolvo para ele também em rendimentos. Então, é isso. O mercado de ação é isso. Você compra boas empresas que você acha que vai perpetuar, ou seja, que vai ver muito, muito tempo faturando muito e muito dinheiro, crescendo e crescendo, e você vai ganhar uma partezinha disso todo ano. A todo momento você vai ganhar. Ou na valorização dela, que é aquele famoso Ibovespa, né, que sobe e desce, que a gente vê no Jornal Nacional, que a gente vê na mídia aí todo momento, a bolsa subiu, a bolsa desceu, né? Que é isso, é a somatória dessas empresas todas no momento que ela sobe e desce de valor, de preço. Ou em dividendos, né? O que é o dividendo? É justamente essa fração. A empresa teve lucro e ela vai pagar um pouquinho para cada pessoa de acordo com o que ela tem nessa empresa. Então, você vê, não é nada de outro mundo. Só que o mercado financeiro não quer que a gente saiba, entendeu? Então, a gente vai democratizar isso cada vez mais. Legal, legal. Isso foi de encontro a uma pergunta aqui. O Gustavo Souza, que perguntou sobre a pirâmide financeira, ele até perguntou outra mais dentro do tema. Não, na verdade, que ela também está dentro do tema, viu, Gustavo? Fica tranquilo. Mas ele perguntou, acho que foi até respondido, mas se quiser só fazer mais algum adendo, fica à vontade, Renan. Quais são os riscos que ele corre ao investir em títulos de alto rendimento? Tá. Gustavo, e aí, só fazendo uma introduçãozinha rápida. Quando a gente fala de alto rendimento, não necessariamente ele vai ter um alto rendimento. A gente está falando de riscos de renda variável, né? Assim, que pode ter um alto rendimento. Para quem acompanhou, por exemplo, lembra quando tinha aquela empresa de petróleo que ficou super famosa, do Ike Batista, aquele tempo atrás lá? A empresa praticamente quebrou. Na época era super mal, todo mundo achava que ela ia estourar. E estourou mesmo, só que para baixo. Então, esse é um exemplo, né? Então, a gente não tem altos rendimentos. A gente tem empresas que vão te dar um possível alto rendimento. Mas quais são os riscos, né? Então, por exemplo, esse é um deles. A empresa quebrou. Seu dinheiro vira pó, vira zero. Então, o problema aí é o que a gente fala de risco de crédito, né? O risco de você receber esse dinheiro. Um outro problema chama risco de liquidez. Por exemplo, você aplica na bolsa. Você quer resgatar aquele dinheiro que você tem lá, você resgata hoje, só que demora 2 dias para cair na sua conta. E aí, imagina que a gente teve um acidente super sério na estrada, precisa do dinheiro agora para comprar remédio. Não vai ter. Então, esse é o risco de liquidez. Por isso que a reserva de emergência, ela tem que ser na poupança, tem que ser no tesouro, tem que ser num CDB, porque é algo que você, no momento que precisar, você vai ter. Mesmo sem rendimento. A ideia não é essa. A ideia é você ter um dinheiro lá numa emergência. Então, esse é um outro tipo de risco de liquidez. Um outro tipo de risco que também pode acontecer é o risco de mercado, né, que é aquele risco de volatilidade. Aí você comprou uma empresa, por exemplo, vou dar o exemplo agora da Magazine Luiza. Você comprou a Magazine Luiza por um preço de R$50. Tá? Então, você tem R$50 na Magazine Luiza. Hoje, devido à crise, todo mundo achou que a Magazine Luiza ia faturar menos, e realmente faturou menos. E aí o que acontece? Esse preço cai.
né? Porque está todo mundo falando, poxa, eu não vou comprar mais agora, segura um pouquinho, porque as empresas não vão me pagar direito, vai faturar menos. Então, esses R$ 50 que você comprou inicialmente virou 20. E aí, imagina que você precisa desse dinheiro agora, você perdeu R$ 30. É aí que o pessoal fica falando que bolsa é cassino, que bolsa é sorte. Não é. É porque são cenários, né? São momentos. Óbvio, não dá para prever o futuro. Não dá. Pode ser que a Magazine Luiza quebre amanhã e eu estou aqui falando dela. Mas o que eu quero dizer é, existem muitos riscos, tá? Mas aí quando eu falo de poupança e tesouro, também, tá, Gustavo? Se eu falar aqui, por exemplo, para você, que o Tesouro bloqueou o saque de todo mundo por mais de um dia, tanto no IPCA quanto no pré-fixado, você poderia tentar usar seu dinheiro e não ia conseguir. Porque o Tesouro bloqueou durante um tempo tanto a aplicação quanto o resgate. Então, você tem risco em qualquer investimento, qualquer um, inclusive na poupança. Quer ver uma historinha bem bacana? É fictício, mas é uma história legal. Acho que vale para ilustrar. Posso contar aqui rapidinho? Pode, claro, à vontade. Então, tá bom. Imagina que eu sou o João, e aí o João aplicou na poupança, no tesouro, em ações, aplicou em fundos imobiliários, aplicou em tudo que ele achou que era assim, plausível de poder diversificar o dinheiro. Só que ele aplicou tudo dentro do país dele. Só que, na verdade, o João era o Juan, e o Juan morava na Venezuela. E aí todo o dinheiro que ele aplicou, por conta da inflação, que hoje passa dos 30 mil, 50 mil%, não sei qual era a última da Venezuela, o dinheiro dele virou zero. Ele tinha patrimônio formado, tinha tudo o que ele queria na vida, mas como só estava dentro do país, o dinheiro dele virou zero. Então, por isso que eu falo, o risco ele é inerente, ele existe a todo momento, seja em algo fixo, né, renda fixa, ou renda variável. Agora, deixar embaixo do colchão, gente, não tem para onde fugir. E por isso que são criados meios, como, por exemplo, você aplicar em empresas no exterior, aplicar em dólar, aplicar em ouro, em Bitcoin. Então, tudo isso são coisas que são criadas para que o risco seja menor, seja diluído e você possa ficar mais tranquilo com seus investimentos. É a receitinha da vovó, né? Nunca coloque todos os ovos numa mesma cesta, né? É aquela receitinha antiga, né? Mas ela entra muito bem nesse caso. E é importante, né? O que deixa aqui, pelo menos no que eu entendi, é que a leitura de mercado é o que é realmente fundamental para saber onde que você vai se direcionar, né, o seu dinheiro, né? Muitas vezes você coloca todos os ovos em cestas diferentes, mas nas cestas erradas, e aí pode causar um prejuízo para você. Então, por isso que é importante, vai aplicar, é legal conhecer, estudar bem o assunto para ter uma leitura melhor e investir aí no lugar certo. Vamos partir ainda agora para frente? Vamos andando aqui. Oi? Meu som aqui, ele tá com eco? Ele tá com muita falha aqui ou tá bom? Porque... Não, para mim tá bom. Teve uma... Oi? Ah, tá, não, foi, teve, Tá bom. Tá, eu vou mutar. Tá bom, desculpa, gente, eu tô aqui com o Yuri falando no nosso ponto eletrônico aqui, por partes técnicas aqui, para chegar legal aí em você, tá bom? Vamos dando prosseguimento aqui na nossa live. Esse aí é um assunto que eu acho bem legal também, e geralmente o pessoal tem muita dúvida, que é sobre a questão das bolsas de valores com relação à pontuação, porque ela continuou batendo recorde em plena pandemia, o que quer dizer quando ela está acima de 100 mil pontos, quando ela está com 70 mil, caiu, subiu, o que é isso? Vamos tentar aí traduzir para o pessoal essa questão. Tá bom, Gui. Então, vamos lá. A Bolsa de Valores, ela é denominada como Ibovespa, né? Índice Bovespa, tá bom? Então, I de índice, Bovespa, Ibovespa. Então, o que é? É um conjunto de um monte de empresa que tem lá dentro, é tipo uma sacola com um monte de empresa lá dentro. Então, você pega lá Petrobras, Vale, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Gafisa, pega um monte de empresa que está lá dentro, e aí cada uma dessas empresas, ela tem um valor de mercado. Cada uma vale um valor. Na média, eu vou fazer algo bem superficial, tá? Porque o cálculo é mais complexo que isso, mas aí na média de valores você tem uma pontuação. Essa pontuação média é o famoso índice Bovespa. Então, é o quanto que ele sobe desse índice ou desce. Por quê? Vamos lá, na Bolsa, hoje brasileira, eu não vou lembrar de cabeça, mas se eu não me engano, são mais de 350 empresas. Só que dessas 300 e poucas, não são todas que estão no Ibovespa, só as maiores, só as empresas mais relevantes. Então, na média dessas grandes empresas, faz o índice.
Então, o que acontece? Na média desse índice, de acordo com a porcentagem de pessoas, porque a bolsa, você não perde dinheiro, você troca de mão, é diferente. Para você poder vender sua ação, alguém tem que comprar. Para você poder comprar, alguém tem que querer vender. Então, você não perde dinheiro em bolsa. A única coisa que você fez é que você vendeu por um preço menor do que você comprou uma outra pessoa. Entendeu? Então, você não perdeu, o dinheiro não sumiu, você só trocou de mão, você trocou para uma outra pessoa. Então, o que acontece? Quando esse sobe dessa volatilidade de venda, por exemplo, é mais forte do que de compra, então você tem o nível descendo, a bolsa desce. Porque você tem mais gente vendendo com preços mais assim menores do que de compra. Então ele vai caindo, né? Ele vai derrubando. Quando você tem mais gente comprando e o preço subindo, porque aí é uma questão de oferta e demanda, né? Se eu tenho, sei lá, 10 morangos, por exemplo, para 10 pessoas, ok, preço atende todo mundo. Se eu tenho um morango para 10 pessoas, o preço vai subir com certeza, né? Porque é oferta e demanda. Na ação é a mesma coisa. Então, se eu tenho mais gente procurando, esse preço vai subir. Então, naturalmente, o Ibovespa sobe também. E é o que aconteceu. Com essa crise, todo mundo imaginou que ia tudo mal, ia tudo horrível, péssimo, e realmente tem sido péssimo, tem sido horrível. O índice de desemprego, já falaram em até 30%. Meu Deus, poxa, o nível de empresas que quebraram agora, de micro e pequenas empresas, foi recorde. Então, assim, está sendo horrível, né? Não é fácil para ninguém. Então, o que acontece? Você pega essas empresas faturando menos, a bolsa ela vai caindo. E aí, o que aconteceu? Hoje, a gente tem 6 vacinas em andamento. Uma delas já sendo testada no Brasil, uma no Reino Unido, uma na Austrália, uma nos Estados Unidos, e outras duas que eu não lembro, uma na China. Enfim, algumas com efeito positivo, mas não totalmente, e outras menos. Então, você pega uma vacina que está sendo criada já, né? Está sendo testada, pelo menos. Mas a economia que está voltando. Por que voltando? Porque está se reabrindo. Você vai na rua hoje, tá lá. O que mudou? Você pega hoje, ok, máscara, gel, mas tá aí, tá todo mundo fazendo as coisas. Diferente de um mês atrás, estava todo mundo trancado, né? Então, você pega a economia reabrindo, mais uma possível vacina, mais os incentivos, né? Porque está todo mundo, o governo injetou bilhões, né? Criou bilhões de reais, deu auxílio emergencial para milhões de pessoas. Então, você junta tudo isso, cria um bom-estar. Aí as pessoas pensam, poxa, está melhorando. Como o mercado ele antecipa, ele fala o seguinte, se está melhorando agora, lá no futuro vai ser ainda melhor, eu vou comprar agora para aproveitar lá na frente e vender mais caro, e aí ganhar dinheiro. Por isso que volta a subir. E aí subiu 5 dias seguidos, subiu a semana inteira, semana passada. E agora, hoje, depois de subir tanto, a pessoa fala, putz, já ganhei bastante dinheiro, vou dar uma realizada, vou vender algumas coisas aqui para poder ganhar um dinheirinho, embolsar alguma coisa aqui no bolso, depois eu volto e compro mais. É mais ou menos assim, tá? Legal, isso vai de encontro aqui também. Acho que agora vamos para a parte prática. Olha só que legal. Obrigado, Cleiton dos Santos Gazeta aqui. Ele está mandando aqui, Renan. Esse seria o melhor momento para entrar na bolsa e investir? Entrei no mercado com 113 mil pontos e vi ela chegar a 73 mil e perder uma boa grana. Vendo ela crescendo novamente aos poucos, seria o momento ideal para quem ainda não é investidor? Cleitinho, ótima pergunta, tá? E aí eu vou voltar naquilo que eu falei de boas empresas. O que tem formas diferentes de você entrar no mercado de ações. Tem gente que nem quer saber da empresa, só quer saber do preço dela. Então subiu, desceu, desceu, compra, subiu, vende. Só que para você descobrir isso, ninguém tem bola. Se alguém tiver, me fala, tá? Mas ninguém consegue prever o futuro. Então, assim, a pessoa pode perder muito mais dinheiro do que ela ganhou. Além disso, você tem um outro tipo de análise, que é uma análise que a gente fala de fundamentalista. Ou seja, não interessa o preço. O que me interessa é que é uma boa empresa e que ela vai perdurar. Com crise, sem crise, ela vai permanecer aí por muitos e muitos anos. Então, eu vou continuar ganhando dinheiro, projeto, né? Que vou ganhar dinheiro durante muito tempo. Então, o que o Cleiton falou aqui? Que ele comprou quando chegou quase lá em cima, que estava 113 mil pontos, e ele perdeu basicamente 50% do valor dele. Então, se ele tinha R$1.000, ele acabou esse período aí com 500. Perdeu metade do dinheiro. E agora voltou, deve estar, agora, sei lá, se foi 1.000, deve estar com 750 na mão, mais ou menos. Deve ter subido porque já recuperou boa parte. Mas o que eu quero dizer com isso? Que não tem momento certo. Não dá para prever. Como é que eu sabia que de 100 ia cair para 70? Ninguém tem como prever isso. Ou que de 100 ia subir para 300. E se subisse para 300? Você ia ganhar 200%.
Então não tem como, entendeu? E o interessante aqui e esse é o meu tipo de investimento, tá? Tem pessoas que fazem diferente, que investem com day trade, tem pessoas que cada um tem um método diferente, tá? O meu método é escolher boas empresas. É o que eu falei agora há pouco. São empresas que, fazendo chuva, fazendo sol, estão aí, vão estar aí sempre e vão continuar dando lucro, porque é necessidade básica nossa comprar produtos ou serviços daquela empresa. Então, para mim, não me interessa, eu, Renan, tá? Não me interessa se está em 100, se está em 70. É claro que preço importa, se você comprar muito caro, que nem quem comprou Ambev, né, que é a grandíssima cervejaria que a gente tem aí, né, há 10 anos atrás, até hoje não ganhou dinheiro. Se ela comprou R$ 1.000 lá há 10 anos, até hoje tem R$ 1.000. Então, assim, é um problema, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma baita de uma empresa, né? Então, enfim, resumindo, não dá para prever o futuro. Aqui, a minha análise é dessa forma, eu não me importo muito com flutuação, eu só quero investir regularmente. Quanto mais eu invisto, mais patrimônio eu informo, né? Eu tenho. Legal, bacana. Acho que é respondida aí a questão do Cleiton. Daqui a pouquinho tem mais perguntas aqui do pessoal, mas eu queria passar falando, como você falou, de bolsas, desse sobe e desce, dos 100 mil pontos menos. A gente conseguiu entender isso muito bem. Mas a gente também tem outro sobe e desce que vem afetando diretamente também os brasileiros, que é o sobe e desce do dólar. Gente. A gente chegou aí com o dólar praticamente a R$ 6, né? No caso, até mais, 6,40 em casos aí, acho que de dólar de turismo. Então, esse sobe e desce mexe bastante na nossa vida. Conta aí um pouquinho para a gente o que essa volatilidade do dólar está fazendo aí na vida da gente. Tá. Eu vou usar o mesmo exemplo, Gui, que eu usei dos morangos, oferta e demanda. Então, imagina o seguinte, imagina que a gente tem 10 morangos, como se fosse o dólar. Então, ok, eu tenho 10 morangos, R$ 10, tudo se encaixa. Quanto mais dólar sai daqui, então quanto mais pessoas tiram dinheiro em dólar do Brasil, mais caro ele vai ficar. Oferta e demanda. Porque eu tenho a mesma quantidade de pessoas aqui ainda querendo dólar, mas menos quantidade de dólar para poder ser vendido. O que é ruim porque paga mais caro. Agora, olhando o lado inverso, por exemplo, quem é um turista que vem dos Estados Unidos para curtir em Copacabana? Para o turista é ótimo. Ele vai ganhar muito mais dinheiro, ele vai poder fazer muito mais coisas com menos dinheiro. E automaticamente, ele fazendo mais coisas, ele compra mais, incentiva o comércio local, gera mais emprego. Então, não necessariamente o dólar alto é ruim, porque ele atrai também mais pessoas de fora. Ou, por exemplo, empresas que exportam. Então, você pega a Vale, por exemplo, que é uma empresa exportadora. Para ela, a subida do dólar é muito boa. Você pega a Suzano, né, que é uma empresa de papel, é espetacular. Então, você tem subida de dólar, para algumas empresas é boa, para outras são ruins. Então, depende do movimento do mercado. Agora, que é chato pra caramba, tá com dólar a R$ 6, é chato pra caramba. Desceu agora, né? Tá 5, acho que 5,07, né? Se eu não estou enganado. Mas, enfim. Mas realmente 495, se eu tinha visto desceu, hoje. 4,95, né? Desceu um pouquinho mais. Enfim, mas show de bola que está descendo em relação. Porque o que mostra isso para a gente, né? O dólar descendo. Quer dizer que as pessoas que estavam tirando o dinheiro daqui estão colocando de volta. Então, quer dizer, elas estão tendo mais confiança no Brasil. Estão falando: olha, o Brasil está voltando, vamos colocar dinheiro lá porque vai acontecer coisas boas. Então, a gente vai investir lá na infraestrutura, vamos investir no mercado de ações. Então, elas começam a colocar dinheiro de volta. E como no mercado de câmbio, né, no mundo, o dólar é a principal moeda, é ele que baliza tudo, né? É ele que faz as coisas acontecerem. Legal. É isso aí. O dólar realmente mexe muito. Por exemplo, a galerinha aí que. Hoje, um dos bens de consumo que o pessoal mais curte hoje em dia são os smartphones, por exemplo. E hoje são todos produtos 100% praticamente importado. Hoje, o preço dos smartphones está totalmente impraticável. Se você começar a fazer pesquisas para ver, você vê que está impraticável os valores, porque o pessoal que comprou já nesses valores, celulares que custavam 2, foi para 3 e olhe lá, né? Então não é a hora, por exemplo, da gente fazer compra de smartphones nesse princípio para você ver como isso mexe. E isso eu só estou falando de um aparelho. Imagine agora quantas coisas o Brasil importa por nunca ter investido numa Isso. indústria e tecnologia forte.
Hoje a gente acaba pagando esse preço por causa disso. É porque cabe até uma reflexão agora para o governo pensar realmente em incentivos para que a gente consiga começar a produzir também tecnologias de qualidade. Hoje a tecnologia é uma coisa mais ampla, já há muita transferência de tecnologia entre os países, entre empresas. A China fez isso, ela cedeu espaço, mão de obra barata, isenção de imposto, só queria transferência de tecnologia e hoje ela está dominando o mercado. Ela está entrando com produtos de alta tecnologia, competindo de frente com empresas americanas, empresas japonesas, no mundo inteiro, porque soube fazer o trabalho direito, né? Tanto que agora muitos países já estão chamando essas empresas de volta para seus países, oferecendo incentivos para fortalecer e ver que a dependência da China gerou muitos problemas para a gente agora, né? Quem enxergou isso Quer ver mais na dois frente, exemplos, Gui, não entendendo. que exemplifica isso que você está falando? O TikTok e o Xiaomi. Tá aí dois exemplos. E a China, ela é responsável por 30% de tudo que o mundo produz. Olha que absurdo. 30% está tudo lá. Ela produz praticamente para todo mundo. Aí você fala assim, Renan, mas o dólar então é só para quem tem dinheiro. Você está falando de iPhone? Não, de forma alguma. Olha só, o Brasil ele importa mais trigo do que ele produz, e principalmente da Argentina. Significa dizer o seguinte, o pãozinho que a gente compra de manhã, o arroz, as comidas basicamente que vivem ali do trigo, né, estão mais caras, ou vão ficar em breve se o dólar continuar subindo. Então, não é necessariamente eletrônicos, a gente tem várias commodities que também ficam mais caras, entendeu, Gui? Legal. Mudando agora um pouco de assunto, esse assunto agora, ele, para o Bertioguense aqui, a gente pode citar uma empresa chamada, alguém lembra aí da Climb Invest, empresa aí que oferecia 21% ao mês, muita, e não foram pouca gente não, mais de 1.500 pessoas em Bertioga pegaram o seu dinheirinho, talvez a única coisa que tinha, investiu e perdeu tudo, boa parte. Os que sacavam ainda acabavam ganhando ali um dinheirinho, mas boa parte acabava deixando esse dinheiro rendendo lá. No fim, o pessoal pegou o dinheirinho, colocou no bolso e sumiu. Vamos falar agora sobre as pirâmides financeiras. Você vai falar agora sobre a Unic, que já é uma empresa grande. Eu falei aqui em Bertioga, como essas empresas, tem muito estelionatário que vem utilizando essa propaganda de que vai fazer seu dinheiro render absurdamente. Então, acho que existe fórmula mágica, Renan? Ganhos incríveis assim, de um dia para a noite? Não tem. Sinto muito. Se tivesse, com certeza eu estaria muito bem lá no Caribe agora. Mas não tem, cara. Infelizmente, o que acontece? Inclusive, esse negócio da pirâmide, eu lembro que eu passava aqui em alguns estabelecimentos, cara, tinha panfleto deles na rua, na calçada, em cima de bancadas, diversos lugares. Foi um negócio absurdo. Eles vieram com força total, assim, de marketing, sabe? E eu lembro que alguns amigos vieram conversar, eu falei, meu, sai disso, mas sai agora. Porque o que é a pirâmide no final do dia? É um cara que tem lá em cima, que ele cria um sistema de multinível, né? Vamos dizer assim, por isso que é pirâmide, né? Então, ele vai ganhando dinheiro e pagando comissão para o cara de baixo. Ele ganha dinheiro e paga uma comissãozinha, ganha dinheiro e paga comissão. Esse cara de baixo chama mais 2, que chama mais 4, que chama mais 8, isso vai virando um negócio enorme. O que vai acontecer? Chega uma hora que lá quando tiver 1.200 pessoas, 5.000 pessoas, virou 50.000 pessoas, chega uma hora que o cara fala, pô, já ganhei dinheiro pra caramba, vou começar a resgatar. E aí você começa a ter mais resgates do que pessoas novas, porque chega uma hora que também nem todo mundo quer entrar. Você tem uma oferta e demanda que também trava, né? Isso é a lei do mercado, né? O ciclo econômico e, inclusive, ciclo de marketing também, né? Chega uma hora que você começa a travar um pouquinho. Então, você imagina que chega no topo, aí começa a ter resgate, resgate, resgate. Só que se você não tem gente entrando, você não tem dinheiro entrando. Só está tendo resgate. Então, o que eles fazem? Putz, o site travou. O site travou, não entra mais. Ah, o site caiu. Telefone de suporte não tem mais. Aquele WhatsApp daquele cara que te indicou, você não consegue achar. E aí, a pirâmide, basicamente, é impossível, Gui, porque olha só, eu vou pegar o exemplo de uma empresa, que eu acho que é um bom exemplo. A gente consegue saber quanto que o posto XPTO vai faturar esse mês? Posto de gasolina? Então, como é que eu vou saber quantos carros vão abastecer? É impossível saber isso. Como que, então, uma pirâmide vai prometer 20%? Com que base? Nenhuma base. Renan, mas a renda fixa promete. É porque a renda fixa se baseia no índice. É diferente. Agora, aqui ele está falando que é 20% garantido. Não dá, é impossível. Só para ter uma ideia, Gui, tem um cara que chama Warren Buffett. É simplesmente um dos caras mais ricos do mundo, junto com Jeff Bezos, junto com os outros lá, Bill Gates, enfim.
E esse cara, na média da vida dele, ele tem conseguido rentabilidade de 20% ao ano. Todo ano, na média, tá? Olha só, se um dos caras mais bilionários está alcançando, acho que quase o primeiro trilhão já, do mundo, está fazendo 20% ao ano, poxa, se eu só conseguir 20% ao mês, tem alguma coisa errada, não é possível. Né? E além disso, olha só, vamos fazer uma outra reflexão. Se ele consegue 20% ao mês, por que ele pagaria comissão para outras pessoas fazerem esse trabalho, ao invés de pegar esse dinheiro e fazer ele sozinho? Não faz muito sentido. Ele pode pegar um dinheiro emprestado no banco a, sei lá, 10% ao ano e ganhar 200% no ano. É magnífico, né? Então, esse negócio de pirâmide, sai fora. Se alguém tiver nesse negócio, estiver sendo convidado, tá? Enfim, alguma coisa multinível. Marketing multinível é um pouco diferente, mas alguma coisa no sentido de, putz, convida e ganha comissão, sai fora. Ó, uma coisa fácil de você identificar uma pirâmide. O seu dinheiro sai da sua mão e é transferido para uma outra pessoa. Em investimentos, nunca o dinheiro sai da sua mão. Nunca. Seja na poupança, seja na corretora, em ações, o dinheiro sempre é seu. Sempre seu. Então, ele nunca sai do seu CPF. Se está saindo do seu CPF para um CNPJ, CPF de outra pessoa, é furada. Seu dinheiro pode sumir e você não vai ter o que fazer. Legal, legal. Obrigado, Renan. Tem uma outra pergunta aqui. Vamos lá. Só queria dar uma boa noite, pessoal. Estamos dando boa noite para a gente. Acho justo a gente também retribuir esse boa noite para o Rodolfo Neto, obrigado aí pela participação. Professora Marisa, que amanhã vai estar mediando uma outra live aqui com a gente, vai falar sobre o bem-estar dentro de casa nesse período, com fisioterapeuta. Daqui a pouquinho, no final da live, eu vou estar falando o nome, passando tudo que vai acontecer. Obrigado, Marisa. A Tamires Detílio, acho que é isso, Tamires Detílio, está falando aqui que adorou a dica. Que mais? A Clélia, tem bastante gente aqui assistindo com a gente. O Luiz Batistella, muito obrigado. Aí outro Santista aí participando com a gente. Obrigado, Luiz. Boa, Luiz. A Tamires até pergunta aqui no fim. A Tamires pergunta aqui, Renan, você acredita em alguma plataforma de investimento, Rico, Orama e outros, ou é arriscado? Então, na verdade, a plataforma ela é só intermediária. Então, basicamente é o seguinte, você transfere o dinheiro para que ela possa intermediar com o terceiro, com a empresa, com a bolsa de valores, fundo imobiliário que você quer comprar. Então, o dinheiro, a não ser que você deixe na conta da corretora. A corretora não traz risco nenhum, porque o seu dinheiro não está com ela. Ela só intermediou para você a operação. A partir do momento que você colocou e aplicou, pronto, o dinheiro já não está mais com a corretora. Legal. Então, não tem risco, tá? Enquanto a corretora, não. Só com dinheiro em conta. Legal. Outra pergunta rápida aqui, do Edson Vieira. Ele pergunta o seguinte, montar uma carteira diversificada em blue chips, é possível pensar como aposentadoria? Acho que é legal explicar o que é a blue chips e mostrar aí quais as possibilidades dela. Tá, blue chips, basicamente, são aquelas empresas que eu falei que são aquelas mais reconhecidas, aquelas que são mais negociadas no mercado de ações, tá bom? Então, pega, por exemplo, a Petrobras, a Vale, a Itaúsa. Então, são as empresas que têm mais reconhecimento do mercado, para simplificar, tá? Então, assim, poxa, é legal pensar com aposentadoria? Depende do perfil, tá bom? Sempre é perfil de investimento. Tem gente que gosta, tem gente que não. Agora, eu conheço um cara que chama Luiz Barsi, por exemplo, que é o maior bilionário brasileiro, que faz isso, que ele só aplica em grandes empresas que pagam bons dividendos durante sua vida inteira, e está bilionário. Então, assim, vai de análise, tá? Mas eu conheço gente que ficou bem rica com isso. Legal, bacana. Obrigado aí pela pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta também, como eles, quiser perguntar, manda aí nos nossos comentários que a gente vai estar lendo aqui ao vivo para vocês. Eu tive só que dar uma atualizada aqui na página. Tinha uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver só se eu acho, se eu não achar aqui rapidinho. Ah, tá. Tem uma pergunta do Cristiano F. Souza. A gente acho que falou no começo da live, mas como é um público às vezes muito rotativo, acaba não pegando. Investir no tesouro ou no papel do governo? Ah, bacana. Aqui, Cristiano, é o seguinte, o tesouro é o papel do governo. Então, imagina assim, se você aplica seu dinheiro num CDB, de um banco, por exemplo, você está emprestando seu dinheiro para o banco. Ele vai pegar aquele dinheiro seu e vai emprestar para uma outra pessoa. Então, ele te paga uns juros e cobra uns juros na outra ponta. O governo é a mesma coisa, só que ele é através do tesouro. O tesouro é justamente a plataforma do governo para você comprar papel do governo. Então, o governo fala, preciso de dinheiro,
quero captar isso, vou abrir para a população o Tesouro Direto, porque antigamente você não conseguia comprar tesouro com R$ 30, agora você consegue. Então, foi criado o Tesouro Direto para chegar a mais pessoas, e aí sim, você pega o seu dinheiro, aplica lá e você comprou um papel do governo, do Tesouro propriamente dito. Aí você tem diferentes tipos, tem o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, mas basicamente você está comprando o papel do governo, tá? É a mesma coisa. Legal, obrigado. Tem um outro tema que eu até conversei com você, que também ainda gera muita dúvida na população, até muitas vezes medo, que é a questão do Bitcoin, né? Que é uma moeda virtual, né? Uma moeda que você não toca nela, na verdade. Bem que, né? A gente fez uma pesquisa recente, Renan, sobre hábitos de consumo de Bertioga. Deu algumas informações bem legais, isso daí está servindo para nos pautar em outras ações que a gente pretende fazer com a faculdade. E a gente tem percebido que nas expós, percebemos não, foi lá, ficou fato que a maioria das pessoas hoje preferem utilizar o cartão de débito e o de crédito, o dinheiro, a moeda viva, está cada vez menos a sua utilização. As pessoas, a moeda física, você está quase não utilizando mais, porque as pessoas estão dando preferência. Acaba sendo quase que uma moeda virtual, né? Ou uma moeda híbrida. Vamos falar então da Bitcoin, que é uma moeda digital, é seguro, né? Como que as pessoas podem tentar, quem quiser conhecer um pouco sobre Bitcoin? Legal, Gui. Esse é um baita assunto, tá? Porque casa muito com o nosso momento. E aí, só para poder, se me permitir, só para falar um pouquinho sobre essa questão do débito e crédito, tem uma pesquisa que foi feita na Nova Zelândia, eu falo isso na minha consultoria, inclusive, com os alunos, que fala o seguinte, quando ele fez um teste com algumas pessoas, se essa pessoa, quando ela gastava em dinheiro e quando ela gastava com cartão. Quando ela gastava no cartão, o pico, né, eles, não sei qual os medidores que eles usavam para isso, mas o pico de sentimento era neutro, ou seja, a pessoa sentia alguma coisa, mas era isso, ela só comprava e estava tudo certo. Quando ela comprava em dinheiro, o pico de dor, ele apontava, ou seja, ela sentia dor por estar gastando com dinheiro, tirando o dinheiro da carteira e dando. Não sei se pela situação de palpar, né, por ver um negócio de R$ 100 ali saindo e você transferindo, do que simplesmente digital, se você observar. Então, isso que você falou tem todo sentido. Se a pessoa sente menos, ela gasta mais, né? Então, realmente faz todo sentido. Em relação à criptomoeda, o que acontece? A criptomoeda é extremamente arriscado, tá? Muito volátil. Por quê? Porque não tem um órgão regulador. Por exemplo, se você compra a bolsa de valores e dá algum pepino, não lembro de nenhum caso que me vem à cabeça que tenha dado recentemente, mas se deu algum pepino de qualquer natureza, você liga lá na CVM, né? Não vou dizer não é que você liga, mas você liga lá na CVM e eles vão regular isso, eles vão te ajeitar esse negócio. Se tem um problema com o banco, idem, você tem um órgão que vai poder regular isso. Agora, a criptomoeda não tem. Então, é que nem a situação da pirâmide, não é igual, totalmente diferente, tá? Mas se você, por exemplo, dá um problema, a gente não teve agora um caso de cripto lá no Canadá, que o dono do site morreu e só ele tinha senhas? E aí ficou todo mundo na mão, ninguém conseguiu resgatar a criptomoeda. É pirâmide? Não é, totalmente diferente. Inclusive, a criptomoeda, ele, na minha opinião, tá? Ele tende a ser um dos conceitos que vão vir cada vez mais à tona. Porque assim, Gui, aí, voltando lá na história, antigamente, você comprava coisas, não era com dinheiro, você não tinha dólar, não tinha real. Você comprava com sal, comprava com ouro, comprava com conchas. Você comprava com coisas que, na época, eram tidas como valiosas. Né? Só que aí, imagina, vamos supor que eu queira comprar na época, tá? Estou trazendo essa história só para você entender do porquê da criptomoeda. Então, você imagina que lá atrás eu queria comprar sei lá, uma vaquinha. E a vaca eu trocava por um porco, por exemplo. Só que aí eu e a pessoa falando aqui falou, não, minha vaca vale mais que um porco, eu posso fazer bem mais coisa que a vaca e com um porco. Então, como é que a gente fazia isso? Aí criaram um conceito. Então, vamos lá. Então, você me dá aqui tantas gramas de ouro. Só que ouro é pesado, né? Ele chega a pesar toneladas, dependendo da quantidade. Então, como é que eu conseguiria raspar um ouro, por exemplo, e entregar para a pessoa X gramas? E aí criaram a prata, para poder ser essa moeda de troca, essa moeda mais fácil. E aí veio vindo, então, ouro, prata e tudo mais. Chegou um determinado momento que criaram o certificado, daí veio o primeiro banco, né? Que criaram o certificado. Então, o que o banco fez? Ele fez um papel falando, olha, esse papel vale 100 ouros, por exemplo, né? 100 gramas de ouro. Então, legal, tem um lastro, isso é o lastro, ou seja, esse papel, na verdade, não vale nada, o que vale é o que está por trás dele. Só que aí, os bancos muito inteligentes começaram a pensar o seguinte, poxa, eu posso investir aqui no Brasil
Qualquer outro país, tá? Isso aconteceu nos Estados Unidos, primeiramente, mas, poxa, por que não emitir um pouquinho, né? Eu emito mais moeda, então eu imprimo mais dólar, sem ter um ouro por trás. Então eu começo a fazer mais moeda. E aí é o problema, se você tem mais moeda, lembra da oferta e demanda, a inflação sobe. Inflação subiu, lascou. Então, o que acontece? Hoje, a gente não tem lastro. O nosso dinheiro não tem valor nenhum, Gui. Nenhum. O nosso dinheiro não tem lastro. Ele não tem... O valor que a gente tem, na verdade, é o que o governo fala que ele vale. E é isso. A gente está confiando que aquilo vale alguma coisa que, na verdade, não vale nada, porque não tem lastro nenhum por trás. Não mais, né? Antigamente tinha. E aí o que acontece? A criptomoeda foi feita para tirar o poder do governo, não interessa o governo, não estou falando de política, né? A questão de tirar o poder centralizado e dar de volta o poder para o povo, ou seja, não tem mais um governo que imprima a criptomoeda, porque você não consegue imprimir, ela é limitada. Você pode ter só até 21 milhões de bitcoins, por exemplo. São várias moedas, né? Bitcoins é a principal. Então, como ela é limitada, você não tem como mexer no valor dela, porque aquilo acabou. Então, você compra o Bitcoin como uma opção de, cara, e se tudo der errado no Brasil, como deu na Venezuela, por exemplo? Que opção, e se tudo der errado no mundo? Estou falando aqui dos extremos, mas indo ao extremo, e se, que nem deu em 2008 com a crise financeira nos Estados Unidos? E se fosse pior? Né? Graças a Deus que não foi. Qual que seria a alternativa? Morrer de fome? Então, aí o Bitcoin foi criado, logo em seguida da crise. 2008, 2009, criaram a primeira moeda digital, que é o Bitcoin. Então, o que é esse Bitcoin? Primeiramente, foi feito para segurança. Segundamente, é uma moeda que ele é digital, que nem você falou, e eu posso transferir, movimentar, sem ter um banco por trás, sem ter uma instituição financeira por trás. Por exemplo, se eu quero transferir R$1.000 para você agora, eu tenho que estar no meu aplicativo, esse dinheiro ele passa pelo banco, ele vai para o seu banco e do seu banco vai para a sua conta. Agora, você nunca viu aquelas histórias da pessoa que recebeu 15 milhões sem querer? Apareceu na conta lá 15 milhões? Por que isso acontece? Porque tem um sistema, ele é centralizado, né? Então pode dar errado. Agora o Bitcoin não, porque o Bitcoin não tem esse intermediário, vai de mim direto para você. Não tem como. E tem um adendo, né? Quando eu falo de alguma instituição por trás, como o dinheiro está centralizado ali, se acontece de um hacker entrar, por exemplo, na minha conta, ele vai lá e usa. No caso do Bitcoin, se eu não... tem um código, né? Mas, assim, no melhor dos mundos, né? Para ele poder acessar o meu Bitcoin, o blockchain, né? Que é onde forma-se o Bitcoin, ele tem que acessar diversos computadores. Então, ele vai acessar milhares de computadores no mundo inteiro. Então, assim, é humanamente impossível até o momento, né? Até ninguém descobriu ainda. Então, é legal ter Bitcoin? Olha, se for uma questão de segurança, de você ter uma segunda opção, né? Você está com medo de acontecer alguma coisa no país, acho que bem pouquinho, né? Talvez, e aqui não é uma indicação de investimento, tá bom? Depende do perfil da pessoa. Mas talvez lá 0,5%, 1% do total que você tem guardado, eu acharia bacana, né? E é super fácil, tá, Gui? É mais fácil, inclusive, do que se abrir contra uma corretora. Porque você tem várias opções. Eu, particularmente, uso o Biscoint, tá? Que é uma plataforma parcialmente nova, mas é muito bacana. Agora, estou correndo risco? Claro que estou. Estou correndo risco de chegar amanhã e não ter dinheiro na minha conta. Mas por isso que é bem pouquinho. Porque no pior dos mundos, eu tenho alguma coisa que está fora da moeda, entendeu? Desculpa, ele me pediu para eu mutar, para eu ficar mutado enquanto você fala e eu acabo esquecendo. Mas vamos lá, então, que dá para entender que a questão da segurança talvez seja, então, o primeiro fator relevante com relação a Bitcoin, né? Também porque foi criada, né, exatamente para o quê? Para fugir dos impostos, taxas de corretagem, esse tipo de coisa acaba virando uma transação entre os finais, né? Entre as pontas da corda, na verdade, não, sem intermediários. Né, uma questão aí que tem gente que gosta, tem gente que tem prazer, né, no correr risco, né, no apostar todas as suas fichas. Tem gente que apostou tudo que tinha numa coisa só e se deu muito bem ou se deu muito mal, né, isso. Mas acho que com o tempo a tendência é que haja uma regulamentação, né, desde que comece a acontecer muitos problemas, aí pode ser que haja aí uma intervenção nesse sentido, até por questão de regulação, porque vai ser uma tendência futuro, né? Talvez aí essas moedas virtuais sejam aí, até os próprios bancos comecem a criar suas próprias moedas. Pode isso acontecer? O Gui, pode, e olha só que interessante. O Santander, ele já usa para transferir para o exterior o blockchain, que é a estrutura da criptomoeda.
O Facebook, só que o Mark Zuckerberg ele foi cortado, né? Ele queria criar a moeda, eu esqueci o nome agora da moeda, acho que é Platinum, enfim. Ele queria criar o nome da moeda que ele foi cortado pelo governo dos Estados Unidos porque ele queria criar uma moeda digital dentro do Facebook. Olha que absurdo, já pensou você entrar no Facebook e poder comprar sem nada, você clica e compra direto, sem dor, vai direto para o usuário. Né? E além disso, existe um fundo que já foi criado, olha só, um fundo de criptomoedas. Então, da Guide ou da Genial, tá? É uma das duas corretoras, ou da Guide. Oi? Libra, isso aí, Yuri. Obrigado por lembrar. Exatamente, isso mesmo. Então, e aí você tem na corretora, na Genial ou na Guide, já um fundo de investimento para quem não quer entrar lá, ter o trabalho de comprar, que ele já investe só em criptomoedas. E o valor inicial é de R$1.000. Então, assim, são opções que é o que você falou, Gui, é o futuro. Se já faz 10 anos que o negócio ainda não deu pau, entre aspas, né? Eu, sinceramente, não acho que vai ser agora dentro dos próximos meses, entendeu? Legal. Indo de encontro a essas questões dos virtuais, que é uma tendência, acho que vai ser muito difícil a gente retornar para os métodos mais antigos. Veio aí as fintechs, né, que são esses bancos virtuais. Tem até uma pergunta disso da Demi Rangel Ledo. Obrigado aí, Demi, pela participação. Ela está dizendo, se eu investir em bancos digitais, como o Nubank, que também tem o Neon, né, que são bancos digitais, tem alguma garantia de receber de volta o investimento? Então, pois é, né? A gente falou como é difícil a nossa vida, né, dentro do Brasil, é muito complicado. Porque olha só, os bancos digitais, eles vieram para trazer uma nova ideia de banco, para trazer uma nova ideia de atendimento. E aí, olha só, eu vou pegar aqui o exemplo do Nubank, tá? Tem banco, eu não sei se o Nubank é um deles, tá? Mas a maior parte dos bancos digitais você não tem débito automático para a fatura do cartão. E aí o que acontece? A pessoa esquece de pagar e paga o juros de 14% da mesma forma. Porque é um negócio tão simples, débito automático é um negócio tão usual, né, normal de fazer, e o banco não faz, e pode ter certeza, tá, que isso é proposital. Não tenha dúvida disso, porque não é possível que seja algo tão simples de fazer, tanto que outros bancos digitais têm. Aí você pega o Banco Inter, por exemplo, que mês passado foi o banco com o maior nível de reclamações entre todos os bancos, privados e públicos. Poxa, o banco digital foi criado justamente para não dar esse tipo de problema, foi o banco com maior reclamação. Você pega o Nubank, né? O Nubank, aí falando, respondendo diretamente a pergunta do Demi aqui. O Nubank, ele tem dois tipos de aplicação. Então, ele tem uma aplicação que tem um resgate automático lá, e tem um outro que chama RDB, que também tem um resgate automático, mas é um produto diferente. Então, se não me foge a memória, tenho 99% de certeza que o RDB, você não tem, você tem, desculpa, essa proteção. Só que ele só protege pelo caixa do Nubank, isso está no site deles, tá? Você entra lá, você acha essa informação. 2% dos investidores. Então, olha só, se o seu dinheiro estiver lá e o Nubank dá prejuízo, faz mais de 4 anos. Se o seu dinheiro estiver no Nubank e o Nubank quebra amanhã, perdeu. 2% das pessoas vão conseguir reaver esse valor. Agora, todo o restante não consegue. Você entra no site do Nubank, está lá, tá? Isso aqui não é nada. Porque tem um negócio chamado fundo garantidor de crédito, né, para os bancos. E o Nubank só tem para uma parte do capital dele, não ele todo. E é o que eu falei. Imagina, é a mesma coisa você pensar o seguinte, eu colocaria meu dinheiro no bar do Zé, que não dá resultado, que não sobra dinheiro faz 3 anos? Não sei, aí vai de cada um. Mas o Zé está inovando, tem... Ok. Aí é perfil, novamente, perfil. Agora, o que não pode falar é que é totalmente seguro, porque não é. Né? Mas da mesma forma que também poupança, CDB, qualquer investimento é inseguro, gente. Então, assim, eu penso o seguinte, eu acho que tem opções melhores, por exemplo, o Tesouro, que paga a mesma coisa que o Nubank. E você tem a segurança do Tesouro, ou seja, do governo. Né? Você tem a segurança, não do governo, né? Desculpa. Você tem a segurança do Estado, né? Só vai perder dinheiro no Tesouro se o Brasil quebrar. E se o Brasil quebrar, quebra Nubank, quebra Itaú, quebra todo mundo. Aí não tem o que fazer. Quebrou um, quebra geral. Então, assim, aí não, então, o investimento mais seguro é o Tesouro Direto. Então, se o Tesouro Direto dá uma porcentagem igual ao Nubank, por que eu teria dinheiro no Nubank, que me dá mais risco? Entendeu? Então, não sei. Eu acho que o Tesouro é uma melhor opção nesse sentido. Novamente, não é indicação de investimento, mas é só para responder a pergunta aqui, tá? Legal, obrigado, Renan. Tem a pergunta aqui, antes da gente chegar na nossa pergunta final, eu falei para você, nós já estamos 1h20 já no ar. Putz, que bacana. Falei para ele, falei, 1 horinha passa rápido. A gente nunca consegue falar tudo em 1 hora, mas a gente expande porque a gente pode aqui. A gente não tem ninguém para render depois da gente, que nem a TV,
rádio, esse tipo de coisa, então a gente prolonga. Enquanto o pessoal estiver perguntando, a gente vai estar aqui respondendo. Tem a pergunta aqui que é legal, essa eu também gostaria de saber, que é a pergunta do Everton Silva. Obrigado aí, Everton. Renan, qual é a diferença do trader para o investidor de verdade? Bacana, bacana. Vamos lá. O trader ele é um investidor. É claro que assim, no mercado financeiro a gente faz umas piadinhas internas, é piada do ramo, né? O trader, você tem várias opções de trader. Então, você tem o day trade, por exemplo. Para quem é trader, normalmente o trader ele é quem faz transações todos os dias. Então, vamos supor, ele chegou, começou o mercado 10 da manhã, abriu a Bolsa de Valores. Aí ele comprou Cogna, ou, sei lá, outra empresa mais conhecida, da Banco do Brasil. Aí ele comprou o Banco do Brasil às 10 da manhã. Aí ele foi acompanhando, fica aqueles gráficos, aqueles 3 computadores ligados, sabe aquelas imagens de, parece que está numa aeronave, né? E aí o Banco do Brasil chegou, quando deu 1h da tarde, subiu 5%. Aí ele vai lá e vende. Aí ele pega esse dinheiro, ele realiza o lucro para ele e compra, agora ele vai comprar, sei lá, vamos dizer, Santander. Aí ele comprou Santander à 1h da tarde, que é justamente o momento que ele vendeu o Banco do Brasil. Aí deu às 3h da tarde, Santander deu prejuízo. Só que ele não quer tomar muito prejuízo, então ele vende. Qual que é o problema do trader? E aí eu falo por experiência própria e falo por conhecimento de mercado. Eu não conheço nenhum, e se alguém conhecer pode me falar, que aí eu mudo de opinião. Mas eu não conheço nenhuma pessoa que ficou bilionária com trader. Eu conheço somente pessoas que ficaram bilionárias com análise fundamentalista, que é o que o Everton está falando aqui de investidor de verdade. Porque o investidor, ele não pode pensar que a empresa é um número. Ele pensa basicamente que a empresa é uma empresa, que tudo depende das pessoas que estão lá dentro, depende da gestão, depende do balanço, depende de como a empresa está indo. Eu vou aplicar num lugar, eu vou aplicar num número. Trader ganha dinheiro? Ganha. Eu tenho um amigo meu que semana passada ganhou mais de 5 mil reais em 2 dias. Ganha dinheiro. Só que ele poderia ter perdido mais de 5 mil reais em 2 dias. Esse é o problema. Então, Renan, mas aí no longo prazo também. Ok, mas se a empresa se mantém, se os fundamentos dela se mantêm, passada a crise, ela recupera. É diferente. Então, assim, e aí tem um outro ponto. Aí você tem um swing trade, por exemplo, que é o cara que, ao invés de ele comprar e vender o dia inteiro, ele compra, por exemplo, no começo da semana e vende no final da semana. Ele segura ali por uma semana, 15 dias a ação, acompanha um pouquinho e vende. Aí, gente, eu falo por experiência, tá bom? Algumas vezes que eu fui trabalhar com day trade, olha, uma eu ganhei R$2 no mês, uma eu ganhei 1 centavo e a outra eu ganhei R$10. Então, assim, é muito volátil, entendeu? O negócio sobe e desce o tempo inteiro, tem que entender muito de gráfico, entender muito de balanço, porque o tempo inteiro isso move, você tem que entender sobre média móvel, entender diversos conceitos que, na prática, se você não é profissional, você não vai fazer, porque você tem que ter ferramentas que são extremamente caras para poder fazer isso para você. Então, assim, se você não é profissional, quer arriscar, eu acho que é ok, para brincar, né? Para arriscar, para tentar, eu acho que ok. Eu só acho que assim não dá dinheiro, não é isso, entendeu? Então, quando eu falo aqui da diferença do trader para o investidor, é que basicamente o trader visa curto prazo. O investidor ele vai visar mais o longo prazo. Essa seria uma boa definição. Mais uma vez, eu me mute aqui falando sozinho. Se não é o Yuri na nossa vida, viu, Yuri? Obrigado, viu? A Demi aqui, até ela respondeu, ela falou, valeu, Renan, estou resgatando agora, já está entrando lá no aplicativo. Espera acabar a live, tá? Pelo menos aqui, curte com a gente. Aí depois você entra lá e resgata tudo, dá uma ligadinha depois pro Renan, que ele vai indicar o melhor lugar para vocês, tá? Também o comentário aqui do professor Rafael Santana, professor aqui da área de contábeis da gente. Muito obrigado, Rafael. Ele diz o seguinte aqui, ó, ele trabalha com Santander, ele falou que é prático, ele usa o app, faz os investimentos aí de forma digital, com orientação e segurança, né? É um método um pouco mais conservador, mas é certeiro, né, Renan? Então, aí que é aquele conhecimento que a gente precisa divulgar mais, Gui. Os bancos, os elefantes brancos, né, os 5 grandes bancos, eles também têm plataformas digitais e também têm corretoras. Por exemplo, a XP, até a última atualização, não sei se agora mudou, mas cobrava R$16,90 por corretagem. A Rico cobrava R$10,90. O Santander cobra 5. Então, por exemplo, o Santander, dentro da plataforma dele, é bem mais barato, na verdade, 1/3 mais barato, aplicar pelo Santander na corretora Santander do que, por exemplo, na XP ou na Rico. Agora, tudo depende novamente de perfil. Os bancos têm opção, não é assim, não necessariamente você precisa sair do banco para poder ir para um banco digital. Aí você fala, pô, Renan, mas o banco me rouba, tal. É o que eu acabei de falar, Gui, nossa vida como brasileiro é muito difícil. Eu acho que tem que entender, os produtos são bons, desde que a gente saiba usar.
uma faca, ela foi criada para cortar legumes, para cortar alimentos, mas pode ser usada para tirar a vida de alguém. Depende sempre da forma que a gente usa o produto, seja de um banco ou seja na vida, né? Então, é isso. Esse negócio de que, puxa, capitalização é um horror, consórcio é péssimo. Gente, depende do perfil da pessoa, depende da análise financeira da pessoa, depende de como está o orçamento da família, depende de tantas variáveis que não dá para falar somente se é bom ou se é ruim. E esse negócio de 880 é um problema. Inclusive no YouTube a gente vê muito isso, né? O negócio é horrível. Vê lá, putz, nunca faça a previdência. Poxa, mas tem vantagens. A questão é só saber o momento. É claro que se você fizer a torta direita, provavelmente vai dar errado, mas se fizer pensado com planejamento, vale a pena. E a mesma coisa aqui. O Santander tem uma boa plataforma e é barato. Então, assim, você vê no problema, eu particularmente, eu por experiência de mercado também, para poder dar opção para os meus alunos na consultoria, e eu já conheço todas as plataformas que tem de corretoras. Então, por exemplo, no último circuit breaker que deu, que foram 7, né, 6 seguidos e teve mais um depois, a única plataforma que funcionou, por exemplo, foi a do Santander. A Clear, BTG, todas elas falharam. Nenhuma funcionou. Imagina, você desesperado, querendo comprar, querendo vender, querendo negociar, você não consegue. A única que funcionou foi o Santander. Agora, estou defendendo o banco? Não, não é esse o ponto. O ponto é, tem opções para todos os perfis, tá? Basicamente, acho que é isso. É isso aí, como falamos aqui muitas vezes, pessoas têm um espírito mais conservador, tem uma linha, consegue trabalhar num determinado tipo de investimento, ou tem pessoas que são mais atiradas, gostam de correr mais risco, mas pensam em uma rentabilidade maior. Existem também outros métodos aí. É lógico, não existe receita, né? O que você estava falando vai de pessoa para pessoa, por isso que é sempre bom não só conhecer, mas como ter aí pessoas como vocês ou que qualquer outra pessoa que seja do ramo que consiga aí dar um norte legal para as pessoas, porque vocês fazem essa leitura muitas vezes por eles e ajuda aí a pessoa acabar ter uma rentabilidade melhor. A gente vem chegando aqui ao final, já são quase 7h30 aqui já, agradecer todo mundo que participou, hoje bastante gente participou aqui com a gente, afinal, né, tipo, se ficar 1h30 fazendo uma live, não é todo mundo que fica até o fim, mas a gente teve hoje um público bem fiel que ficou com um público rotativo, isso é muito legal, e o pessoal que está entrando agora fala, poxa, é um assunto tão legal, vai estar disponível no Facebook da faculdade, logo após aqui, depois você pode pegar lá, colocar seu fone de ouvido, deitar na cama e assistir do começo ao fim, que tem bastante informação legal para você que quer saber um pouco sobre investimento, essa área que vem crescendo cada vez mais, o mundo virtual está dando essa forcinha, hoje você consegue investir direto do seu celular, então está muito mais fácil aí, muito mais prático para quem quer entrar nesse mundo. E chegando aqui então ao final, Renan, se tudo envolve dinheiro, se tudo que está envolvendo dinheiro direto ou indiretamente, uma permuta que seja entre bens é uma troca, né? É uma troca de bens de valores. Por que esse assunto aí é tão deixado de lado, principalmente aqui para os brasileiros? Vamos falar que pode ser complô, tá? Mas eu tenho o seguinte pensamento, que o primeiro deles interessa a quem interessa. Então, a quem interessa todo mundo saber de investimentos? A ninguém. A quem interessa? Aos grandes bancos, a política, aos nossos queridíssimos lá em cima? Não acho que interesse. Então, primeiro que a gente tem um marketing voltado a isso muito pequeno. Agora, com o advento da internet e dos youtubers que surgiram, tantos influencers, né, por aí, ajudou, tá? Ajudou a dar aquele empurrão que precisava. Agora vai vir também na educação básica, com educação financeira. Inclusive, eu já li todo o material, é bom, tá? O material é bom. Eu li os 3 livros de educação básica, intermediária e avançado. É muito legal. Então, assim, é muito bacana poder ter esse tipo de mudança. E é deixado de lado, muitas vezes, também por culpa nossa, tá? Inclusive porque a gente não quer saber do assunto. A gente não gosta de falar de assuntos chatos, né? Mas, infelizmente, repito, né? Vivendo no mundo capitalista, é necessário. E aí, Gui, você me permite... eu tenho lá, tanto no Instagram quanto no Facebook, o Consultoria Você no Azul, diversos temas que eu falo, diversas abordagens também. Mas para aquela pessoa que quer dar uma aprofundada, realmente falar ali no privado, falar, não, quero mostrar minha vida aqui para você me ajudar a melhorar, ou enfim, talvez até trocar boas práticas, ter as ferramentas necessárias. A consultoria, ela foi feita para isso, para democratizar mais as finanças, tanto que boa parte do meu material é gratuito. E o valor, convenhamos, é bem pequeno, comparado com o que a gente tem na internet. Então, basicamente, a inscrição vai até domingo, tá? Porque tem uma limitação também de mão de obra, né? Não consigo estender mais do que isso. Então, mas assim, para quem quiser, tá? Talvez conhecer mais sobre o mercado financeiro, se entender mais, Gui, aí eu deixo o meu contato também,
tomar esses 2 minutinhos só para fazer um merchan rápido aqui, e também lá nas redes que eu faço o material gratuito. Não, pode deixar o seu jabá, vamos repetir. Fala aí a página, como que a gente faz para encontrar você no Instagram, encontrar você no Então, você Facebook, encontra... e pode deixar o telefone, pessoal. Pessoal, só pedir pessoal que quiser, e já prepara a caneta aí, já marca aí no celular, o telefone dele, que quiser participar desse curso do Você no Azul, já anota aí também as páginas para entrar e acompanhar lá, curtir a página, porque ele está fazendo, eu percebi, eu sou amigo dele aqui no Facebook, e todo dia ele está apresentando conteúdos muito legais aí nessa área de investimentos aí que vai colaborar bastante com você. Obrigado, Gui. Então, basicamente, lá no Insta é o @consultoria Você no Azul, na página do Facebook também, Consultoria Você no Azul, e o meu celular, o WhatsApp, é o 13 98146 2928. Então, se você tem algum amigo que você conheça também, algum familiar, gente, é só conversar, manda lá. A consultoria justamente foi feita, moldada para o perfil de pessoas mais leigas, pessoas que querem sair do vermelho, que querem entender melhor a questão da dívida, melhorar o patrimônio, ou seja, guardar, mas guardo R$100, eu precisava de 300, ou seja, montar estratégias para... É isso tudo que a gente falou, para conhecer mais sobre o mercado e realmente tomar as próprias decisões, não ficar dependendo de análise, ficar dependendo de indicação de amigo, nada disso. Eu sei, eu quero e eu vou fazer. É isso. Legal. Obrigado, viu? Queria agradecer o pessoal aqui que deixou um recadinho final aqui pra gente. O Edson Vieira falando, Renan Guilherme Uri, abraços, tema maravilhoso. Obrigado, Edson. A Andréa de Oliveira Matos também, valeu, gostei bastante. A Diana ou Daiane Lima falando aqui, excelente, parabéns. A Carol Siqueira falando muito legal. A Tamires também dando parabéns. A Eliette Martins, obrigado, Renan, sucesso, tema muito bom. A Mariester de Souza também dando parabéns aqui pra gente. Muito obrigado, gente, pelo carinho aí. A Fab Live a gente está fazendo todos os dias às 18 horas, sempre com temas funcionais, temas relevantes, aí principalmente nesse período de pandemia, foi uma forma que a gente encontrou de utilizar esse ambiente virtual, que agora já é de acesso a muita gente. Obviamente, a internet no Brasil é um grande problema ainda, não está ao alcance de todos, mas que essas dificuldades, esses problemas tragam aí uma luz na cabeça dos nossos governantes para que seja investido cada vez mais nessa tecnologia, para que todo mundo tenha acesso, para que facilite bastante a vida de muita gente. Tem bastante gente, por exemplo, tinha muito aluno no começo, Renan, que reclamava, não, aula remota, pô, é chato. Mas hoje todo mundo acostumado, todo mundo já acostumou, né? E tenho certeza que, lógico, o presencial, aquele lado humano, né? O calor de você estar com os amigos é muito legal, com certeza, vai fazer parte da gente ainda pela vida inteira, mas essas ferramentas vão estar sendo adotadas aí diariamente, em reuniões. Hoje eu consigo fazer 3, 4 reuniões de diversos projetos num único dia através do Zoom, né? A gente conseguiu, só de deslocamento. Oi, pode falar, Renan. Eu até falo o seguinte, né? A gente fala, poxa, quando vai voltar, né? Quando será que tudo vai voltar ao normal? E aqui, parafraseando Darwin, né? Quem melhor se adapta, permanece. A questão esse é o novo normal. É isso. No Japão, a gente está vestindo máscara há anos. No Japão, eles têm esse costume natural. Não sei se da mesma forma, mas eles já tinham esse hábito, né? Teve uma gripe, já põe a máscara. Ou seja, esse é o novo normal, né? Assim, a gente tem que se readaptar e entender que mudou, né? Não vai voltar como era antes. Pode até ficar parecido, mas não volta mais. Ah, com certeza vai ser diferente. Tem aqui mandar um beijo também, minha amiga Mariana Borges, ela está especialista em marketing digital, tem trabalhado bastante nessa área. Vou chamar você para uma live com a gente, hein, Mariana? Já prepara aí que a gente vai falar sobre marketing digital daqui a um tempo aqui na nossa live, tá bom? Já está feito o convite aqui e externado para todos, tá? Um abraço também aqui para o Aldi Oliveira, falando muito bem, Fábio. Obrigado, Aldi. Grande abraço aí para você. Então, só para encerrar aqui, vou deixar a live de amanhã. A live de amanhã a gente vai falar sobre a qualidade de vida em casa, né? Quanta gente está tendo que ficar em isolamento, muitas vezes é grupo de risco, o que pode fazer para conseguir ter aí pelo menos uma qualidade de vida. A gente sabe que ficar dentro de casa todos os dias é chato, né, gente? Venhamos e convenhamos, faz falta você dar aquela voltinha, respirar aquele ar puro, né? Você ir em ambientes onde tem outras pessoas, socializar. A gente não está podendo, mas quem vai estar ajudando a gente aqui é o Leonardo Garcês, ele que é fisioterapeuta e professor de educação física, e também um ator, o Daniel Valverde, que ele atua há 19 anos, diretor, professor de teatro, bacharel
aí com licenciatura em teatro, então vai estar falando um pouquinho sobre várias formas como a gente pode passar por isso dentro de casa aí de forma bacana, com intermediação da nossa queridaça professora Marisa. Tá bom? Acho que a gente encerra por aqui. Renan, mais uma vez, obrigado. Sucesso para você. Consultoria Verde, consultoria Você no Azul. É só procurar no Facebook e Instagram e contatar. Curte a página lá dele lá, que tem bastante coisa legal para você que está querendo entrar nesse mundo do investimento, mudar, sair um pouco da zona de conforto e alçar novos voos aí na vida financeira. Fechou, Renan? Grande abraço, viu? Obrigado. Gui, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, tá, a oportunidade de poder levar um pouquinho mais de conhecimento financeiro às pessoas. Yuri, também muito obrigado. E conte comigo, tá? Se precisar novamente, a todos os alunos da FAB, parabéns pela participação. Obrigado também a todos que participaram. E é isso. Um abraço. Legal. Obrigado, Renan. Tchau, tchau, gente. Até amanhã. Obrigado, Yuri, mais uma vez aqui, nosso ponto eletrônico, mandando sempre muito bem aqui pra gente. Obrigado, gente. Tchau, tchau e até amanhã.